Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal, Loja de Tecido no Brás. E hoje estamos aqui com a professora Vanessa, é a Vanessa Queiroz, né Van? O ateliê dela é Van Queiroz Ateliê. Então, Van, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, que ela faz trabalhos lindos e a gente convida vocês a dar uma olhadinha no Instagram dela. São peças muito lindas mesmo, delicadas, ela mexe com pintura, com costura criativa, não é isso, Van? Conta um pouquinho do seu trabalho pra gente, Então, eu por faço favor. pinturas criativas em tecidos Tá. e também a costura criativa. E também estou indo para o módulo de pinturas aquareladas no tecido, que é como, acho que é essa aula aqui, que é de pintura aquarelada, mas nas outras eu faço um pouquinho de cada. Assim, um pouquinho de pintura, um pouquinho de costura e um pouquinho de aquarelado também. Ah, olha só, pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, todas essas peças foi a Van que fez, tá? Se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha no Instagram dela, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, curtir. E ela faz peças, né, Van? Ela vende essas peças, ela dá aula também presencial, se vocês tiverem interesse em aprender, ela vai dar uma super aula aqui pra gente. Mas se vocês tiverem interesse em adquirir mais conhecimento, pode entrar em contato diretamente com ela, que ela vai passar todas as informações dos cursos, né, dela. Se vocês quiserem adquirir também essas peças lindas que ela faz, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada. Vamos lá pra aula, Van, então? Então eu vou fazer uma pintura de tecido. Eu vou começar com um tecido, esse aqui é o Ibirapuera Têxtil, esse é um pano de copa e esse é o prêmio. Aí eu vou começar primeiro a pintura para depois fazer a costura. Mas quem quiser fazer primeiro a costura e depois a pintura, fica a critério da pessoa. Certo. Esse é meu jeito, tá? Então eu conto aqui, ó, primeiro eu vou ver a frente e o verso do meu tecido que ele tem. Eu vou riscar ele aqui, ó, com a unha, e eu vou sentir umas nervurinhas, umas tremidinhas no tecido. Esse aqui é o lado de trás. E esse aqui, que é o lado mais lisinho, é a parte da frente. Você sente as tremidinhas, se passa a unha assim, você sente que é mais liso aqui. E aqui é mais com nervurinhas, você sente tremidinha. Então eu vou saber quem é frente e quem é verso, porque na hora da pintura dá um efeito diferente. A frente e o verso da pintura também, tá? Então eu vou procurar. Como eu vou fazer o barradinho aqui, eu conto uma palma da mão e aqui em cima eu vou começar a minha pintura, o desenho. Então eu venho aqui, eu coloco essa parte pra baixo e aqui eu trago o risco que eu vou disponibilizar pra vocês também. Eu fiz o risco aqui, o papel, e vou transferir pro meu tecido. Eu já tenho o costume de já vir transferindo o risco diretamente no tecido, mas a iniciante vai se perder, então eu vou começar a fazer a fase como uma iniciante faz, tá? Legal, porque aí, né, a gente pode, as pessoas que já têm mais habilidade, que já sabem, pode ir pro vídeo um pouquinho mais além, e quem ainda não sabe é uma oportunidade para aprender a como fazer essa tem primeira muita parte. gente que não sabe dessa Claro, parte. tá certo. Então eu vou pegar um carbono próprio para tecido. Eu comprei esse aqui porque ele não é tão muito carbono aqui, entendeu? E aí eu pego um paninho e vou passando assim para tirar o excesso, senão mancha o tecido conforme vai colocando o peso da mãozinha. Então aqui você já passou um paninho. Isso, ou um bombril para ficar mais, para tirar mais um pouco da tinta dele. O pano que você passa é um pano não um paninho normal de enxugar, sem tá úmido nem pincéis. nada, Isso. só esse aqui, tá? O melhor é um bombril. Só que como eu não tinha bombril ontem no meu ateliê, aí eu passei o paninho mesmo. Até tá riscado aqui, ó. Não sei se você consegue enxergar, mas tá riscado aqui, ó. Então eu vou colocar essa parte aqui do carbono pra baixo e essa daqui pra cima. Agora eu vou pegar o desenho e vou colocar aqui. Eu já fiz uma dobrinha aqui pra mim saber o meio do meu tecido. Tem gente que faz medindo aqui. Eu faço a olho, que eu não consigo fazer as coisas medindo, tá? Então eu faço a olho, eu centralizo aqui o desenho e vou passar essa parte aqui, ó. Então eu começo a desenhar em cima do meu risco aqui pra transferir pra baixo. Então vem nessa parte, aqui. E esse carbono é um carbono específico para tecido, é isso, Van? Isso, tem que pedir o carbono. O outro também dá pra fazer, o carbono de escritório. Certo.
Só que daí ele tem mais a tinta do carbono, né? A parte do carbono. E acaba manchando. Eu só usei uma vez pra nunca mais. Tá, então o indicado mesmo é o carbono específico para tecido. Ficou. A gente vai deixar aqui na descrição, tá, pessoal? Lembrando que todos os materiais que a Vanessa vai usar aqui, eles estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? E qualquer coisa também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, com a professora Vanessa, que também é super, né, Van? Se você precisar alguém entrar em contato, tirar alguma dúvida, tá bom? Só me chamar que eu dou assistência. E aqui eu vou fazer na parte que eu não desenho tudo que tá dentro, porque eu já tenho uma noção. Mas pra quem é iniciante, já tem que fazer os desenhos todos, tá? Ah, tá. Pra saber onde que vai as folhinhas, onde vai os galinhos. E esse desenho você vai disponibilizar? Sim. Aí fica a pessoa, já faz a pintura com o desenho do lado. Então eu faço aqui, essa parte também eu faço aqui, que é a parte da hortênsia e o cabo. Ali eu não vou fazer porque eu já tenho uma noção. Então quando a gente levanta, o desenho já tá transferido do papel pro tecido. Já meio caminho andado também. Agora eu vou pegar, eu uso essa madeirinha aqui, mas é que a minha tava feinha, aí eu fiquei com vergonha de trazer. Eu uso uma tampa de fundo de gaveta ou uma tábua de Eucatex. A minha essas daqui, as capinhas de soplar, né, que é de madeira, esse aqui é de MDF, ou também eu uso a madeira de Eucatex para colocar, fixar o pano. Então, na Acrylex, ela vai ter, que eu não trouxe aqui, vai ter uma cola permanente. Ela é da tampinha branca e ela é branca aqui. Aí tá escrito aqui, cola permanente. Finge que é uma cola permanente, tá? E aí, vocês vão passar na tábua para fixar o pano. Porque sem a cola, vai ficar dançando e vai ficar feia a pintura. Então eu passo a cola, espero secar umas 2 horas, para depois vir colocar o tecido em cima da cola. Porque conforme vai passando a tinta, essa cola aqui gruda para de baixo. Aí fica grudado a parte de baixo. Então eu venho aqui, já esperei secar, faz de conta. E aí eu vou colocar aqui na minha pintura, onde eu vou fazer a pintura. Tá, então você passou essa cola há umas 2 horas atrás, mais ou menos, Isso. Né? E aí tem que secar pra você poder colocar embaixo do tecido. Tá. Aí eu estico bem aqui, ó, que a cola ajuda bastante. Aí eu vou pegar aqui essa parte e vou colocar pra baixo, pra não derramar as tintas. Aí aqui, ó, a gente vai pintar em cima dessa tábua com a cola de baixo e não vai ficar dançando e não vai ficar escapando, porque antigamente quando eu comecei a pintar era o isopor e tinha que colocar os alfinetes, sabe? Nossa, era uma dor de cabeça. E assim ajudou bastante. Ah, legal essa dica, eu gostei. Então eu vou começar aqui. Eu faço uma misturinha com diluente, um pouco do diluente e o Aquarela Silk, que é o Fashion Colors agora. Os dois é incolor, tá? Eu faço incolor porque eu gosto de incolor, mas trabalho com as outras cores também. Mas para o fundo, eu prefiro o incolor porque eu sei que vai combinar com todas as cores. Então eu coloco aqui dentro. Eu uso mesmo o dosador, que é essa parte de cima aqui do Fashion Colors, que é o antigo Aquarela Silk. Aqui dentro eu coloco metade do diluente e um dedo de Aquarela Silk, que é o Fashion Colors, perdão, que agora mudou o nome. Mudou o nome agora. Isso, a gente... Tá. Mas eu vou mais com aquarela mesmo. Tá. E aí eu coloco um pouquinho da tinta de tecido glitter da própria Acrylex, o cristal aqui dentro pra ter esse brilhinho aqui, como você tá vendo. Ó, não sei se aí dá pra pegar Vamos ver se o brilhinho.
Você coloca um pouquinho da tinta Isso. também. É, duas tampinhas. Eu coloco com um palitinho de sorvete pra poder diluir aqui. Aí eu faço a misturinha pra aplicar no fundo. Então eu vou começar com a misturinha aqui, ó. Eu coloco num pratinho um pouquinho da misturinha. Aqui deve estar entupido aqui. Vamos assim que é mais fácil. Entope um pouquinho por causa da tinta. Então eu coloco um pouquinho de diluente ali, com a misturinha que eu faço. E vou pegar o verde glacial, que é esse tom de verde bem suave. Parece o verde bebê, mas ele não é, tá? Esse daqui é o 522 da Acrylex. Vou pegar um pituá, um pincelzinho pituá, eu tô usando o Castelo. Essa referência aqui é o C558, número 2, é um pituazinho. Eu dou uma hidratada nele, uma molhadinha na ponta. Tiro o excesso. E vou vir com a tinta aqui, ó. Pegar a tinta aqui e vou passar aqui, vou fazer junto com essa misturinha. Tem muito excesso de tinta no meu pincel, eu tiro o excesso e venho aplicando aqui na pintura, ó. Então, vou rebolando o pincel, como eu falo para minhas alunas, ou movimentos circulares. Eu não chego tanto perto da pintura, tá? Que vai ser outro tom que vai vir ali. Então, eu faço mais disperso. Então, um pouco mais longe da pintura. Esse processo aqui, eu vou repetir na pintura toda. Esse formato aqui. E o brilhinho fica lá no fundinho daquele ar. É, tá dando pra ver já o brilhinho. Tem um brilhinho ali. Uma graça, por sinal. Mas se você não gosta de brilho, é só você não colocar a tinta glitter no brilhinho. Usar somente o diluente e o Fashion Colors. Lembrando que aqui nós temos, né, esses produtos na loja de tecido no Brás. Eu vou deixar aqui a descrição do nosso site, www.lojadetecidonobrás.com.br, tá bom, pessoal? Se preferir também nos chamar pelo WhatsApp, também estamos disponíveis no 11 94003 9565. E aí você vai passando por todo ao redor, isso, né? Ao redor do desenho. Não tirando próximo ao risco. Certo. Que é só pra ficar um fundo mesmo. E aqui em cima eu não uso também. Uso bem pouquinho assim, ó. Pra falar que tem um verdinho por baixo. Tá. Explica pra gente, assim, como que você escolhe as cores da sua pintura, por exemplo. Você primeiro escolhe os tecidos. Primeiro eu escolho o barrado e o Isso. composê que vai ficar. E depois eu vou tirando de ideia de baixo com a pintura em cima. Certo. Então, apesar de você começar a desenhar, a pintar primeiro, Isso. a escolha do tecido tem que ser anterior para você poder se basear nas cores. Legal. Verdade. Tá bom. Pra elas, né, pra elas conversarem, né? As cores Isso conversarem mesmo, entre pra si. Legal. ficar todo mundo Pra ficar um no trabalho. conceito só, né? Legal. Tá. Então vai Isso é bem passando por importante, aqui. né? Essa dica, porque às vezes a pessoa que tá começando, ela não imagina, né? Se começa pela pintura, se tem que, né? Depois ela pinta, depois ela tem que achar um tecido que combine, e às vezes fica mais difícil, né? Entendi. E nem sempre tem aqueles tecidos que a gente pinta e depois vai procurar o tá. tecido. Então você pegou um verdinho? Isso, um verde seco, com o mesmo pincel sujo, não lavo ele, tá? Tiro o excesso, bastante o excesso aqui. É só uma sujeirinha e vou vir aqui dentro também. Eu posso trazer aquela mistura também, que eu usei aqui pra ficar suave e o pincel correr também junto com o diluente. Tá. Então, essa parte aqui, ó, eu vou fazer com esse tom aqui. Ele já entra um pouquinho dentro do desenho. Ah, esse já fica bem mais pertinho mesmo, né? Isso.
certo? Aí eu uso um pouquinho da água, tiro o excesso. Pra quem não tiver o diluente também, uma Aquarela Silk, dá pra fazer com a água. Mas não pode usar muito, porque senão ela expande. Aí fica tipo manchado. E agora eu venho com outro pincel. Eu já não vou mais trabalhar com pituá. Deixo ele de ladinho. E venho com um pincel chato, esse aqui é o Castelo também. É o C522, dou uma hidratada. Esse é o número 10, que é um pouco maior aqui. E vou vir com o Pântano. Isso aqui eu vou fazer nela toda também, tá? Eu só tô fazendo aqui, aí depois você corta essa parte. Sim. Pra não ficar... Essa não fica muito extenso, isso, né, o vídeo. Ficar cansativo. Aí aqui eu vou começar com ele puro, não faça misturinha ali. Venho com ele direto pra fazer a profundidade da pintura. Como se fosse aquele fundinho que fica. Aí eu já venho o próximo desenho, próxima rosa também. E também não vou usar essa profundidade em toda a parte. Somente em algumas partes. Com a pintura aqui já tem uma referência mais ou menos pra pessoa ter uma noção. Tá? Que não é o verde pântano na pintura toda, tá? Então aqui eu faço aqui, tiro o excesso aqui nas laterais, deposito e tiro o excesso. Pronto, aí a gente já vai começar uma folha. Pra folha, eu trabalho com vários tons de verde. Pra iniciante, umas 2 ou 3 cores tá ótima, pra elas não se perder tanto. Então eu vou fazer aqui uma folha de iniciante. Então eu vou precisar do Erva Doce, que é um verdinho bem clarinho. Eu vou começar minha folha aqui, ó. Essa parte aqui. E na parte de cima. Aqui, ó, eu desci com o pincel, certo? Ó. Eu vim aqui na ladeira de cima e desci pela ladeira de baixo. Só no cantinho, só. No meio eu não usei nada. E aqui, ó, eu vou subir, ó. Eu desci a ladeira ali do outro lado. E nessa outra parte aqui da folha, eu vou subir a ladeira aqui, ó. Então, eu vou subir a pintura e espalhando um pouco o pincel. Aqui eu deixo essa parte, tá bom? Neutra. Você deixou uma parte bem pequenininha. Branca. Agora com o verde pistache, eu vou fazer a parte ao contrário da folha. Então, eu deposito, subo aqui, ó. E aqui eu venho descendo aqui, ó. Então, aqui eu desci com o tom claro e tô subindo com o tom mais escuro, né? O tom mais claro, não tão claro quanto o de baixo. E aqui eu subi com um tom mais clarinho e tô descendo com um tom mais escuro que o clarinho. Aqui eu dou uma mescladinha e aqui também eu dou uma mescladinha para que eles unem tom com tom, certo? E agora eu vou pegar o verde oliva e vou trabalhar com ele aqui fazendo as nervurinhas. Subi a parte, puxei para um lado, puxei para o outro, puxei para cima, espalho. Agora eu vou descer fazendo as nervurinhas. Trabalho só com o lado do pincel e dou uma puxadinha aqui. Então ele já, com essa parte aqui do pincel, ele já faz a parte das nervurinhas. Nossa, olha que graça que tá ficando. Na folha escura, eu não vou trabalhar com esse verde, eu vou trabalhar com esses 3 verdes aqui. Então, eu vou fazer uma folha escura aqui pra vocês verem.
Aqui eu venho com o tom escuro. Essa aqui já é diferente. Eu completo a parte de cima primeiro. Aí eu venho no meio com verde oliva. Venho passando pro meio aqui, ó. E embaixo eu vou trabalhar com verde mais escuro, que é o pântano. Vou subir um traço aqui e venho espalhando para as laterais. Aqui de novo, só que eu vou trocar o lado do pincel. Aqui eu faço de dentro para fora, aqui de dentro para fora, e aqui eu faço de fora para dentro. E aí, com esse, eu espero secar, porque aqui não dá pra esperar pra secar. Eu espero secar e venho com verde erva doce, pra fazer o tom mais claro, a luz da folha. Aqui tem que esperar secar um pouco, porque conforme tá os verdes mais escuros, o branco não vai aparecer tanto. Então, se você já for passar o branco ou o verde oliva, o erva doce, o tecido vai chupar a tinta e ele não vai aparecer. Aí depois eu venho, espero secar bem e dou mais uma demão em cima de cada tom. Mas é mais os mais claros, tá? Pra dar essa nervurinha aqui. Esse aqui eu posso deixar assim, ou posso vir com branco também pra dar a luz. Mas nem sempre eu dou a luz nos tons mais claros, só mais nos mais escuros mesmo. Agora eu vou vir pras... Então, essa parte das folhas eu faço o mesmo processo, não tem segredo nenhum, tá? Então, agora a gente vai pra parte da rosa. Então, faz de conta que eu pintei as folhas aqui, mas é só em você chegar em casa e fazer a mesma padrão das folhas aqui, você pode jogar aqui também, tá bom? Então eu vou começar com rosé. Eu começo de baixo pra cima, mas eu vou começar aqui de cima pra baixo, tá? No meu ateliê eu começo daqui de baixo, mas vamos fazer aqui de cima. Eu acho que a pessoa também com a prática, né, vai vendo qual é o melhor jeito, não é? Cada um tem um... A gente começa de cima pra baixo, de baixo pra cima, é isso? Eu começo de baixo pra cima, do contra. Então eu vou começar aqui na parte de cima. A minha rosa tem a parte da boca, tem o corpinho e tem as partes de baixo, que eu falo que é o bumbumzinho da rosa. Então, cada um tem um jeito de ensinar a rosa. E eu vou passar um pouquinho dos meus conhecimentos para vocês. Então, eu faço aqui essa parte de cima primeiro. E vou fazer as pétalas ao lado. Então, eu primeiro faço a base da rosa. Eu não uso a tinta toda na rosa, tá? Eu faço por partes. Então, eu venho com o rosé aqui, na parte de baixo da pétala. Esse processo aqui eu vou fazer em toda a rosa, começando aqui, ó. Só que aqui eu já paro, porque se eu for até embaixo só fazendo esse processo, quando eu vir com os outros tons, não vai se unir os dois, porque vai dar uma intriga, que um secou e o outro não. Aí eu vou vir com o púrpura e o vinho. Então, essa rosa aqui para iniciante é bem fácil, porque ela só vai 4 cores, tá? Mas tem umas aí que vai até 7 cores. Então, ó, eu começo com a base da rosa. Então, eu trabalho bem aqui com o rosé, que é a base. Agora, aqui no meio, eu vou trazer o púrpura nessa parte aqui, ó. Então, eu entro um pouquinho dentro do rosé, com o pincel mais leve, com a mãozinha mais leve. E aqui dentro, eu trabalho com a mãozinha mais pesadinha. Eu forço mais o meu pincel, aqui nessa parte.
Sempre mesclando para unir tom com tom. Quando eu uso muito tom escuro, eu venho com claro para tirar o excesso do tom escuro. E nessa rosa aqui, tem outros vídeos explicando que cada cor tem o seu lugar. Eu não posso vir trazer para cá esse tom, e esse tom aqui mais escuro, eu não posso trazer o tom mais claro, senão não vai ter o resultado que eu quero. Então eu vou trabalhar somente aqui na boca da rosa, no sorrisinho da rosa, com o vinho, ó. Então eu não vou subir ele lá pra cima. Lembrando, pessoal, que a Van Queiroz, a professora Vanessa Queiroz, ela tem também canal no YouTube, né, Van? Então a gente aproveita para convidá-los a assistir, né, a se inscrever no canal dela, que ela dá bastante dicas, que nem ela falou agora, né, essa questão das cores, né, de subir o tom ou não subir, isso é legal também para você, principalmente estar começando a aprender essa questão, né, Van, de misturar cores, onde você pode colocar mais escura, onde coloca mais clara. Acho que muita gente tem essa dificuldade também, né? Sim. Então você tem um vídeo explicando. Tem um vídeo explicando legal. Sobre isso. Então dê uma olhadinha lá, pessoal, que vocês vão gostar. Eu vou pegar a tinta só no cantinho do pincel aqui. E a tinta virada pro meu lado, eu vou fazer algumas nervurinhas aqui, ó. Tipo um C. Só para receber os tons mais escuros, o tom mais claro, para ficar a profundidade do tom mais claro, tá? Não uso nela toda, só um pouquinho só, para dar uma diferença. Aí, quando eu vim com o branco aqui, vai dar uma realçada que aquela cor tá lá no fundinho, mas é isso mesmo que eu quero. Agora eu vou trazer aqui, ó, o púrpura. Então, eu entro aqui um pouquinho dentro desse rosé. Eu vou trazer ele aqui, ó, porque ele não espalhou tanto. E vou tirar um pouco desse excesso do púrpura. E já venho descendo aqui também, ó, com essa misturinha. Isso eu vou repetir em toda a parte da rosa. Certo? Certíssimo. Tá ficando muito lindo. E aqui eu venho também com púrpura para fazer a sombra da minha pétala. Aqui vai receber a luz e aqui é a sombra. Tiro um pouco desse púrpura e venho muito no pincel. Tiro um pouco, com um tom mais claro. E vou trazer também, peraí que não completei aqui. Eu vou trazer aqui a profundidade da sombra, que é o vinho. Então, eu vou tirar aqui o excesso e só venho nessa parte aqui, ó, uma pequena descidinha, como se ela tivesse aparecendo aqui, ó. Então, de novo, usei muita tinta, não tem problema. Só tirar o excesso no pincel e fazer essa parte aqui, ó. Certo? E aqui, ó, eu vou trazer um pouquinho de rosé, porque eu sei que essa parte é luz e essa daqui é sombra. Isso eu vou fazer nela toda. Aqui embaixo do copo, que é a barriguinha da rosa, eu vou trazer o púrpura. E o vinho. Nessa parte aqui, eu dou todo esse contorno aqui, ó, com o vinho e o púrpura. Eu ia falar berinjela, mas berinjela não vai nesse aqui, senão fica muito escuro. E vou fazer esse detalhe aqui, ó, em todo o copo, mesclando junto com esses tons aqui das pétalas. Então, vou começar uma pétala aqui.
para ter uma noção. Então, eu venho com púrpura, venho com vinho, vou lavar o pincel, porque senão, se eu trazer o tom mais claro ali, não vai aparecer. Aqui eu faço os tons mesclando com os de baixo, tá? Então, eu trabalho com os 3 tons, mesclando aqui, ó. Esse sentido aqui eu vou fazer nas outras pétalas também aqui, só pra vocês terem uma noção como fica a pétala de baixo. Vovó, e esse tipo de pintura pode ser feito também em pano de prato? O que que você sugere? Sim, pano de prato, algodão cru, sarja também. Ah, legal. Como que é o nome daquele? Linho também dá. Tricoline também. Ah, na tricoline também consegue fazer? No liso também dá pra fazer. Legal. Dá pra fazer umas florzinhas, tipo umas necessaires, fazer umas florzinhas na necessaire. Que bacana. Enfeites de parede, tipo esses aqui, ó. Dá pra fazer a pintura e colocar tipo os quadrinhos. Que legal. Eu Eu sabia que podia fazer na tricoline também. Eu tinha um, mas a pintura também é veinha. Aí por isso que eu não trouxe. Então, ó, aqui esse processo todo aqui eu vou fazer nas outras pétalas e na rosa toda com esse mesmo processo. Faz o claro, o médio e o escuro. Aqui, ó, pra fazer a parte da boquinha da rosa, eu trago o rosé e um pouquinho só do púrpura. Que aí eu vou cortar aqui as pétalas, aí dá pra ter uma noção aqui. Aí eu espero secar, eu dou mais um retoque depois nos tons mais escuros. Uso sempre o tom mais claro, mas só se precisar muito, aí eu uso o tom mais claro. Aí eu vou vir fazer o corte da rosa. Então, eu venho com branco. Eu trabalho com o pincel diagonal, tipo um triangulinho. Tiro o excesso. Vou trabalhar lá em cima. Um C desse lado. Um C ao contrário. Esse outro lado. Aqui eu vou unir esses dois com tio. Trabalho de novo com C aqui, não quis aparecer, tá acanhado. E vou repetir esse processo aqui, ó. Um C aqui, ó, tipo a língua portuguesa na pintura. E outro C ao contrário aqui. Eu não uso tinta no pincel todo, só a parte de cima. Continuo com C aqui, um C aqui, meio C de ponta cabeça aqui, faz uns traços como se fosse umas pétalas sobrepostas. Nessa parte aqui já tá pronta a boquinha da rosa, a cabecinha da rosa. E aqui eu venho com o pincel de novo, tiro o excesso. Vou fazer uma meia lua aqui. Uma meia lua puxada para um lado.
De novo, trabalho aqui com outra meia-lua. E agora, eu vou tirar o excesso dessa meia-lua. Perdão. Tiro o excesso de um lado, do outro. Agora, eu vou usar o 7 ao contrário na minha rosa aqui, na pétala. Vou começar aqui. Faço a parte de cima, desço a parte de baixo. Lembra do 7? O negócio entrou na garganta. Tô pegando. E espalho aqui, ó. De novo, começo a parte do 7 lá em cima. E o corpinho do 7 faz essa parte aqui. Com o rosé, eu trago essa parte aqui também. Só pra mesclar tom com tom e não ficar marcado. Aqui embaixo eu completo uma pétala. E nessa pétala de baixo, eu vou subir um pouco aqui, estilo meu desenho. E aqui um outro pontinho aqui nessa parte. E pronto. E depois é só fazer esse mesmo processo nas outras pétalas também. Vou só colocar um pouquinho aqui do rosé para não ficar destemido. Algumas pétalas eu faço assim, ó. Eu ponho mais um pouquinho de tinta aqui, ó, e espalho aqui. Espero secar e faço o acabamento da pétala como se ela estivesse virando com a parte do vento, sabe? Quando ela tá querendo virar assim pra cima. Então é essa parte aqui. Eu venho aqui. A gotinha que todo mundo gosta de fazer, eu vou fazer uma gotinha aqui pra vocês verem como que é. Então, eu vou vir com um pincel menorzinho. Esse aqui é o C522, 8, acho que é 8. Eu vou trabalhar só a pontinha de cima, fazer uma gotinha aqui, ó. Eu faço um círculo com a tinta virada pro meu lado. Dou uma espalhadinha e a tinta virada pro outro. Um sorrisinho triste virado pro meu lado e um sorrisinho virado triste pro meu outro. Então aqui a tinta vai ficar para baixo e o sorriso feliz, a tinta vai ficar para baixo do sorrisinho feliz. Com branco, na outra ponta do pincel, tiro bastante o excesso, faço a parte de cima da luz da gotinha. Coloco aqui, espalho e um pinguinho lá em cima, que é a luz de cima. Não muita coisa. Tem que ficar tipo uma bolinha. E aqui, ó, prontinho a gotinha. Certo? Faça uma gotinha mesmo. Uma grana. É, dá pra brincar com vários outros formatos de gota também, não só redondinho, ela caindo também. Aqui na parte da hortênsia, eu vou começar com mais claro.
Aqui nessa parte, eu venho... Aqui, senão vai ficar muito longo. Muito longo, tá? Aí aqui eu venho com o rosé, o mesmo esquema. Púrpura e depois aqui por baixo eu faço o vinho para dar profundidade. Mas a pessoa tendo uma referência, ela vai saber onde vai colocar nos tons. Se é mais escuro, mais Isso. claro, né? É porque a aula de pintura é mais demorada. Claro. Mesmo. Aí fica cansadinho. Aqui eu vou começar com rostinho de boneca, nessa parte aqui, ó. Eu uso somente a misturinha só pro fundo mesmo. Algumas pinturas eu coloco misturinha, como esse caso desse daqui. Só a rosa que eu não fiz a misturinha, mas a outra pintura toda foi com a misturinha. Já essa daqui, como ela é mais escura, aí eu não trabalho com misturinha, tá? Tá. Então eu venho aqui, ó, nessa parte. Eu trago o rostinho de boneca. É um tom bem suave, parecendo um salmãozinho. E papaya. Entra aqui de baixo, a parte de baixo, ó. Entra nessa parte aqui. Já vem um pouco perto da minha pintura também. E eu vou lavar o pincel, lavo bem o pincel, tiro o excesso e venho com o cerâmica. Então, cerâmica aqui eu vou entrar junto dentro desse papaya, não tão quanto, só um fundinho só. Aqui eu venho com ele, uma misturinha. Vou usar mais um pouquinho de sépia de cerâmica. E trago também o papaya, assim, lavar o pincel. Eu trago o papaya aqui, ó. E vou trazer um chorinho só do rostinho de boneca. Um detalhe que eu não lavo o pincel, tá? Não fico trocando toda hora, lavando o pincel ou trocando muito pincel. Porque aí dá um efeito legal assim. Pintura meio bagunçadinha. Só que eu ainda não tá de acordo com a minha vontade aqui. Então, vai ficar exatamente assim. Então, eu entro um pouco do tom claro, com tom médio, tom escuro. Eu vou usar outro pincel. E vou trazer o branco. Nesse tom aqui de cima, eu vou trazer o branco, com esse mesmo formatinho de quantidade de tinta. Aperto o pincel aqui, giro e puxo. Fica uma pétala, que é a hortênsia. Aperto o pincel, gira e puxa. Outra pétala. Aperto o pincel, gira e puxa outra pétala. E aperto o pincel, gira e puxa outra pétala. Ficou muito grande. Esse processo eu vou fazer nessa parte mais clara, com branco. Na parte mais clara,
nessa parte aqui, eu vou trazer um rostinho de boneca, pra dar um degradêzinho nas cores. Então, no papaya, onde usei o papaya, eu vou trazer um rostinho de boneca. Só que aí eu já trabalho com o outro pincel. Eu vou vir com mais fechadinho, mais curtinho. Faz o mesmo esquema. Gira o pincel e puxa. Marca o território, gira o pincel e puxa. Eu faço de 3 a 4 pétalas aqui pra fazer a hortênsia. Então, traz o pincel, puxa. Traz o pincel, puxa. Nessa parte aqui escura, eu vou trazer o papaya, que vai dar o degradê nos tons certos. E aqui eu faço uma meia pétala e outra meia pétala. Aqui de novo, tiro o excesso, trabalho aqui. Trabalho aqui e aqui. Quando a hortênsia assim é muito grande, no meio das florzinhas, eu coloco uma pétala, como se elas estivessem lá atrás e só tá aparecendo só a pontinha da pétala em cima. Aqui no espaço, aqui no outro, e aqui nas laterais eu trabalho só com duas pétalas só. Aqui eu faço umas batidinhas para aumentar, como se fosse que elas estivessem atrás ou algum raminho que tá no meio delas. E isso eu vou trabalhando na hortênsia toda. A mesma coisa que eu faço ali, eu faço na pétala aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com uma pétala aqui. Outra aqui, outra aqui e uma de ladinho aqui. Faço umas batidinhas, como se tivesse umas pétalas por trás. Outra florzinha. Eu vou trazendo nesses buraquinhos que fica para acrescentar mais o desenho. Então, ó, essa parte aqui eu vou trabalhar com stencil só para mostrar que também dá para encher o trabalho com stencil. Então, aqui é um da OPA, é o fundo, uma estamparia. Eu vou colocar aqui, assim, mais ou menos aqui. Vou pegar o verde seco, vou tirar o excesso aqui. Esse verde aqui é como se fosse o composê dessa pintura aqui, tá? Então, eu faço trabalho aqui dentro. Às vezes, eu aperto um pouquinho mais o meu braço. E nas partes mais distantes, eu solto mais a mão. Que aí dá um efeito bem legal aqui no final. Aí tira, fica uma parte com stencil para acrescentar mais a pintura e também dar um charme na pintura. Então aqui eu vou fazer com uma mão mais leve. Então eu trabalho aqui, a mão tá mais leve, vai dar o outro efeito de stencil. E quem tem dificuldade de fazer rosa, pintura,
O stencil ajuda bastante também, porque tem stencil de rosa, tem stencil com sobreposição também, que são as partes da rosa, as partes da fruta e assim por diante. Ajuda bastante também. Principalmente pra quem tá começando, né? Isso. Então aqui eu fiz mais leve a mão, ele tem outro resultado, e aqui a mão mais forte, ele dá outro resultado. Quando coloca no fundo mais escuro, o stencil solta mais, igual aquela pintura ali. É que a gente faz a mão e nunca sai um igual ao outro. Claro. Eu fiz 10 peças para um aniversário de casamento, uma pintura na porcelana, e as 10 peças cada uma ficou diferente. É tudo a mesma rosa. Mas é porque é trabalho manual, Mas é isso mesmo, é tudo né? Isso é a diferente. graça do trabalho manual, né, Ivan? E aqui, para finalizar, eu vou fazer o caminho aqui, ó. Então eu venho com sépia. Tem gente que gosta do rústico, mas eu sou apaixonada pelo sépia, não sei porquê, o rústico que me perdoe, que são os tons de escuros, né? Então eu vou trabalhar com pincel em pé. Todas as vezes que eu trabalho, o pincel tá assim, ele nunca tá assim caído. Só se eu tô filmando, aí parece que tá caído assim, mas sempre um pincelzinho em pé assim, ó, o resultado é melhor, tá? Então eu faço aqui. E embaixo eu vou fazer uma sombra dessa pintura aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, mais ou menos aqui, como tá ali na referência ali. E aqui eu vou criando vida, fazendo uns tracinhos. Então eu posso fazer com esse, eu posso fazer com line também. Eu gosto de fazer com esse, que esse corresponde aos meus pensamentos. E aí finaliza a pintura. E aí espera secar. Depois de 5 dias, 72 horas, né? Você lava, mas não pode usar alvejante, senão o brilho sai. E aí lava e tá perfeita igual uma outra mesmo. Ai, Ivan, vai ficar lindo. Olha, tenho certeza depois que finalizar, porque olha só, gente, ela fez aqui, pra vocês olharem, ó, um modelo, né, Ivan? É esse daqui, vai ficar muito... Vai ficar aqui, ó, muito lindo. É uma peça bem decorativa, né, Ivan, pra você deixar na sua cozinha, né? O pessoal gosta bastante. Não precisa vocês pintar rosa, eu fiz com a rosa porque eu gosto de rosa. Mas dá pra vocês usar o fundo aqui, a estamparia de baixo, com frutinhas, com desenhinhos, com arabesco, e fazer a pintura que vocês quiserem também. Tá, ela deu aqui só uma sugestão, né, que realmente uma sugestão linda, que ficou bem bonita, rosa. E aí foi o que ela falou, ela escolheu primeiro o tecido, né, Van? E aí a partir do tecido que ela escolheu, ela foi pegando as cores e dando vida, né, a florzinha, pintura. e ficou uma graça. Van, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, muito obrigada pela presença aqui. Gratidão. E eu convido novamente vocês a darem uma olhadinha no Instagram da professora Vanessa, né? Se tiver alguma dúvida pode tirar, que ela é super acessível, bem simpática também. Muito obrigada, Van. Espero que você retorne aí pra gente gravar mais vídeos. E é isso, pessoal. Quem gostou, a gente pede gentilmente que se inscreva aqui no canal, para quem ainda não se inscreveu. E para quem também puder ativar o sininho para sempre receber as notificações, as novidades que a gente está trazendo aqui. Foi a primeira vez que a gente trouxe uma professora de pintura, olha só, ficou muito legal. Obrigada. E é isso aí, gente. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos por estarem nos assistindo. Um abraço, até mais.